Olá, deseja paz na sua vida. Você que acessou esse canal, é mais um canal que está aí revelando a vontade do Pai, que todos sejam livres, todos sejam, que todos pastem em pastagens verdejantes. A gente vai falar um pouco acerca disso. Estou aqui ao lado da minha querida esposa Deus abençoe todos vocês. e a gente não vai ensinar ninguém, a gente não vai moldar ninguém, aqui não é nosso interesse. Você vê que a gente não preparou nada para impressionar os olhos de ninguém. Pelo contrário, é tudo bem simples mesmo, como o nosso Salvador nos ensinou, para que somente a essência da verdade venha penetrar os seus ouvidos e fazer morada em seu coração, fazendo aí nascer rios de água viva dentro do seu ser. Não é? É verdade. E falando de rios de água viva, isso é coisas que a gente não vê falar e nem vê nas pessoas do sistema religioso, porque isso tem a ver com viver pela fé, isso tem a ver com romper, independente das circunstâncias, sem apostar nada, sem comprar e sem vender. É somente pela fé. E o que a gente vê dentro do sistema religioso são as pessoas, homens se submetendo a homens, é, homens elegendo a homens como líderes, denominados assim pastor, bispo, ou seja, qual for que queira chamar. Afinal, todos está enquadrado numa exaltação que não são para eles, não é para eles. Ser pastor não é para quem está na carne, mas é para aquele que vive em espírito e para aquele que é espírito, que é o nosso Salvador. Ele é o único que tem a possibilidade de enviar o seu espírito que habita em mim e esse mesmo espírito habitar aqui na irmã Cida e em todos os outros que creem pela fé, seja aqui ou em outro estado ou em outro país, onde quer que seja. Isso está registrado aqui na Escritura, em Ezequiel 34. Vamos dar uma verificada o que está dizendo. Que Vamos nossa fé ver tem que ser viva diretamente a Deus, né? diretamente no Ligada Salvador, diariamente no Salvador. sem mediação terrestre, ou de homens, ou de objeto nenhum. É verdade. Vamos, vamos ver o que o texto diz. Vamos ver quem é o verdadeiro pastor. Aqui está na Escritura, o nosso Criador falando, revelando isso, essa profecia, lançando essa profecia através do profeta Ezequiel. E essa profecia foi cumprida no madeiro, no sacrifício do nosso Salvador. Vamos lá? Vamos lá, Ezequiel 34, a partir do versículo 11 em diante. Porque assim diz o Criador: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas, e as buscarei como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontrar ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-la-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-la-ei dos povos e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra, apacentá-la-ei nos montes
de Israel junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. Em todos os lugares habitados da terra. Isso significa que Qualquer lugar que a gente estiver, qualquer momento, Ele está conosco, Deus está presente. porque Ele habita em nós. Ele habita em nós. Não é o nosso deslocamento para um lugar que nos dá a proximidade a Ele. Ele quem vem e habita em nós. Muitas das vezes as pessoas falam assim que a gente tem que ir a um determinado lugar para buscar Deus, né? Sim. Quando na verdade não é isso que Deus quer. Ele quer que a gente fica ligado com Ele a todo momento, né? Na Escritura, na palavra. Na palavra. É verdade que não é letra, que não é uma escrita. A letra, como diz o apóstolo Paulo, ela mata. Se eu querer repetir tudo que está escrito aqui na Bíblia, eu morro espiritualmente, como estão as pessoas no sistema religioso. Porque a letra mata. Até porque chega um determinado momento que a gente não está dentro do sistema, não está num lugar desse que eles falam que a pessoa assim, chamam de casa de Deus, né? Casa de Deus, onde você vai buscar a Deus. Tem hora que você está num lugar que você não tem como ir lá fazer, né? Os rituais e tudo, e você tem que. Aí eu Você digo, fala com Deus e ele ajuda a gente nessa hora. observando esse texto, Socorre. onde é que está que nós temos que, na graça, buscar a Deus? Onde é que está? Você foi resgatado. Se você foi resgatado, você não tem como fazer nada, nada. O resgate acontece justamente quando a pessoa é impossibilitada de agir com as próprias forças. Quando a pessoa não tem como fazer nada, aí ela é resgatada. Quando o corpo de bombeiro militar vai para uma ação, é porque a pessoa que está ali precisa ser resgatada, porque se a pessoa despencou, por exemplo, de um despenhadeiro, vamos dizer assim, capotou numa rodovia, ela precisa ser resgatada, porque ela em si própria não pode fazer nada. Para isso eles vão. Da mesma forma, é a nossa salvação pela graça. Eu não tenho como buscar. Eu tenho que receber pela fé. É verdade. E aí, regozijar em cima disso. É tão simples e um fardo que não tem peso. Não é um fardo. É tão leve. Mas vejamos, continuando o texto, nosso Criador está dizendo aqui nesse texto, através do profeta, que ele mesmo iria pastorear as ovelhas. Continuando. Apacentá-la-ei de bons pastos e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei com advertência, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-la-ei com justiça. Aqui tem uma advertência, tem uma ovelha diferente aqui. Ele está falando das ovelhas desgarradas, ele vai tornar a trazer, a quebrada ele vai tornar a ligar. Mas tem uma aqui que ele está dizendo que vai estar gorda e forte. Ou seja, como a gente vê no sistema religioso alguns que não se dizem, não se consideram ovelha, mas se consideram poderosos, ungidos, esses aí, o nosso Salvador está dizendo, ó, apacentá-la-eis com justiça. Ele está dizendo ainda mais, que essa ovelha gorda e forte, essa ovelha forte, destruirei.
E esse é a função do Evangelho, derrubar todo aquele que esteja exaltado. Porque o nosso Salvador disse, ele disse assim, não há um acima entre nós, só há um que esteja acima, que é o próprio Salvador, o Cristo. Todos nós somos irmãos e somos guiados pelo mesmo Espírito e não por vários homens que se dizem aí guias. Esses que se dizem são cegos. Então o nosso Criador está dizendo aqui na profecia que Ele mesmo iria pastorear as ovelhas. Está muito bem claro, isso foi cumprido no madeiro, quando Ele mesmo se fez carne e veio em terra anunciar as boas novas, que era chegado o reino dos céus, cumpriu toda a lei, cumpriu, e no madeiro ali batizou a todos que, com o seu próprio sangue, a todos aqueles que pela fé assim recebem. Mas por aí as pessoas dizem assim que dá a vida pelas ovelhas. Esses que dizem que dão a vida pelas ovelhas é aquele que não entra pela porta. Ele não entra pela porta, ele sobe por outra parte. E nessa porta, o Salvador diz que ele mesmo é a porta. E nessa porta só passa ovelha e um pastor, que é ele, que ele está dizendo aqui, que ele é o pastor. O outro que não entra como ovelha, e sobe por outra parte, ele diz o que é em João 10, ladrão e salteador. Agora, continuando, e dá a vida, que o nosso Salvador diz lá em João 10, ele diz, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele está cumprindo essa profecia aqui de Ezequiel. Ele está dizendo, eu sou o bom pastor, ele que diz, eu e o Pai somos um, nosso Salvador, Yahushua. E o dar a vida que ele está dizendo ali não é sacrifícios, o que está escrito. Sacrifício não quiseste, ele não quer sacrifício, ele quer misericórdia. Foi o que ele teve de todos e assim mesmo se deu. Mas o que esses homens aí fazem são sacrifícios de tolo. Deus tem tanta misericórdia da gente, né? Deu tudo de graça, deu, né, seu filho para, né, nos livrar de toda essa amarra do Satanás. E as pessoas às vezes ficam presas, né, por um sistema que as pessoas mesmo aprisionam eles ali, né? Naquele sacrifício de tolo. E você quer que eu diga quem são esses que se dizem líderes? Se nós somos o templo, assim dito pela Escritura, aonde o Espírito do nosso Criador, nosso Salvador, vem e faz morada nesse templo. Não há outro mediador. A palavra diz, não resta espaço para nada. Toda autoridade foi dada a ele. Não resta espaço para ninguém liderar na terra. Então o que eles são? Assim é o nome que eu digo, que eles são atravessadores do reino. Eles são atravessadores. Quando você vai negociar um serviço, aqui no serviço, tem aqueles chamados gatos, né? Assim a gente chama por aqui assim, que vai negociar o serviço por um preço e passa aquele serviço para o profissional já por outro preço inferior e ali ele ganha uma boa parte. Assim são esses homens aí nessas sinagogas de Satanás aí, eles atravessam e a recompensa deles é o dízimo, que ficam milionários morando em bairros nobríssimos, em mansões, em fazendas e mais fazendas, mas isso aí o nosso Salvador vai eliminar tudo com o sopro da sua boca. Então, essa foi a palavra, e é a palavra que edifica. Mas
você que está assistindo aí, se você faz parte do sistema, não tem como você dizer que se submete ao Criador. Porque se você está no sistema, você tem um líder homem. Você tem um que se diz pastor, que subiu por outra parte. E diferente do verdadeiro, ele fica dentro de um gabinete dando ordens. E sobe no palco, que eles chamam de altar, para expor suas ideias e suas ordens. Então, aí eu digo, a quem você obedece? A esse que diz que ele é o pastor, que é o nosso Salvador, que é Espírito? Ou a homens? Porque se você considera um homem como pastor, você se submete a ele, você obedece a ele, não ao Salvador. Quer uma prova disso? Se você tem uma Bíblia, pegue sua Bíblia, acompanhe conosco aqui comigo, e a minha querida aqui. Vamos para Romanos. Romanos tem uma resposta, uma palavra acerca de submissão. Se você presta serviços, né? Se você serve, assim, e as pessoas no sistema gostam de dizer que são servos, se elas servem a uma denominação, vamos ver a quem ela serve, se realmente é o Criador, se a denominação faz uma tabela com o Criador, se faz uma mediação, sabendo que isso é impossível, mas vamos mostrar na Escritura, na palavra, né? É verdade. Vamos para Romanos 6,16. Voltando, vamos pegar do 14 que explana melhor. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Mas e sim da graça, é claro. Mas não sabeis que daquele a quem vós ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, ou sois escravos também, em algumas versões bíblicas que cita assim, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Eu vou voltar ao versículo para você entender melhor. Aqueles que estão vendo o vídeo e não estão acompanhando com uma Bíblia na mão, vou voltar. Não sabeis que daquele a quem vós ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois escravos, ou sois servos, tanto seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. O que Shaul, conhecido como apóstolo Paulo, está dizendo aqui é que se nós obedecemos e nos submetemos debaixo, ele está dizendo que nós não estamos mais debaixo da lei, estamos na graça. Ele está esclarecendo isso aqui. E se nós obedecemos e prestamos submissão a homens, e servimos a homens, que é o que acontece nessas sinagogas, nós nos tornamos servos, nós somos servos dele mesmo e não do Criador, daquele a quem nós prestamos serviço, tanto com boa intenção ou com má intenção, é o que ele está dizendo, tanto para o pecado, para a morte, como para uma intenção boa, uma boa intenção. Mas se você se submete a homens, você não está ligado ao Criador, porque ele habita em você e ele é Espírito. Ele habita em você e te dá os dons, te dá os frutos do Espírito, aonde você vai se administrar, ele vai administrar em você, porque ele é o cabeça, não é isso? Você vê, né? Jesus morreu na cruz para nos deixar livre, né? Para nos dar essa liberdade. E hoje em dia as pessoas vivem numa prisão, né? Sem tamanho.
aprisionado por tudo quanto é coisa que é oferecida aí nesse mundo aí, na sinagoga, nesses lugares onde eles vão, que a Na pessoa oferece verdade, tanta coisa para aprisionar, né? na verdade, a intenção do sistema religioso das denominações aí é aglomerar pessoas. E quanto mais iscas eles implantarem de forma de ritual, de forma passando aquilo como se fosse um exercício da fé para as pessoas, uma perseverança, fé e visão não combina. E a pessoa coloca a fé dela naquilo que ela pegou, né? Naquilo que ela vai fazer, naquele ritual, né? Como se aquilo fosse um meio dela usar a fé. Quando usar a fé não é isso, né? É isso. O Salvador, naquela conversa com a mulher samaritana, ele disse bem. Ali ele explicou, falando numa linguagem mais popular, explicou para ela que quem tem um lugar, ou escolhe, ou faz um lugar na terra como sagrado, e ali faz uma fortaleza de adoração, ou da mesma forma constrói aí uma sinagoga, e, e ali ele chama aquilo de casa de Deus, não sabe o que adora. É o que ele disse para ela. Nem no monte e nem no templo de Israel. Ou seja, em nenhum lugar, porque o Pai é Espírito. E só se adora o Pai em Espírito também. Essa foi a palavra de hoje. Espero que você reflita. Não fique só por isso, não fique pelas minhas palavras. Examine as Escrituras antes de você postar alguma coisa em meu vídeo questionando sem conhecimento. Vá e examine, conheça. Não esqueça que o nosso Criador disse: meu povo erra por não examinar as Escrituras. Vai e examine. Você vai detectar que esse fardo que está nas suas costas, que talvez você não perceba, não é salvação. E sim, é uma imantração de coisas ruins. Tudo bem? Até o próximo vídeo. A gente continua o nosso bate-papo, porque a nossa intenção não é ensinar ninguém, nem dizer que alguém está errado, mas expor a verdade do nosso Salvador. Que Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima.